Se liga nessa aula, meu lindinho. Nossa aula de número 8 te mostro mais dois casos especiais de estequiometria, a limitante e excesso e reações em sequência, muito comuns na prova do Enem e de vestibulares aí pelo nosso Brasil. Recomendo, se você não assistiu a aula 6 e a aula 7, assista, porque a técnica que o Prof te ensina é a mesma para todas. Lembra que no final da aula a gente tem a resolução dos exercícios e aqui embaixo na descrição desse vídeo você tem um link lá para o nosso canal do Telegram, onde você vai ter acesso a mais exercícios. Beleza? Boa aula, meu lindinho! Agora sim, ó, tá aparecendo para vocês já na tela, nossa aula 8, frente 2, tá? Reagente limitante em excesso. Professor, como é que eu sei qual que vai ser que eu tenho que usar esse caso especial da estequiometria? Galera, o exercício vai fornecer valores de dois reagentes para você. Você tem que ver se esses dois reagentes vão obrigatoriamente seguir a proporção, a lei de Proust, certo? Um deles, os dois podem estar obedecendo a proporção, ou um deles vai estar em excesso, fora da proporção. O cara que está em excesso, ele não é consumido totalmente, tá? Já o limitante, por sua vez, ele é totalmente consumido e tem a exata proporção. Por isso que sempre que a gente for fazer estequiometria, nós temos que fazer a estequiometria com o limitante. Mas, prof, como é que eu sei quem é um e quem é outro? Então, vou te ensinar uma malandragem que depois a gente vai fazer lá nos exercícios, tá? Então, olha só. Você vai fazer um exemplo, o prof trouxe um exemplo, que diz assim, eu quero saber qual é a massa de água, sendo que eu tenho 3 mol de H2 e 4 mol de O2. Aqui eu estou fazendo com mol, mas se fosse massa, você faria do mesmo jeito. Você percebeu que é estéquio, porque eu quero uma substância, estou te dando outras. Vou montar as duas linhas. Linha da reação, linha do exercício. Qual que eu completo primeiro? A linha do exercício. Eu tenho 3 mol de H2, 4 mol de O2. E eu quero saber a massa em grama de água, certo? Monta a linha da reação. Mol embaixo, mol em cima. Se fosse massa embaixo, massa em cima. Lembra sempre dessa nossa ideia. A quantidade em mol é o nosso coeficiente estequiométrico. Mol embaixo, mol em cima, a quantidade em mol é o nosso coeficiente estequiométrico. Se fosse mol e massa, o que tiver na linha de baixo e na linha de cima, certo? Beleza. E massa embaixo, para água, eu vou ter que colocar o quê? A massa molar. Só que perceba que são o quê? Duas águas. Então, duas vezes a massa da água, o oxigênio. Duas vezes um, mais um, o hidrogênio, perdão, mais um oxigênio, que é 16, 18. Beleza. Como é que eu vou saber, galera linda, quem é o limitante e quem é excesso? Você vai ter que fazer uma regra de 3. Para isso, eu tenho uma malandragem, tá? Qual é a malandragem? A malandragem é o seguinte, eu vou multiplicar cruzado, como se eu fosse fazer uma regra de 3. Aqui, ó, multiplicar cruzado e vou descer o valor aqui embaixo. Tá? Isso é uma malandragem. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Não importa se é massa, se é mol, se é volume na CNTP. Multiplica cruzado, desce, multiplica cruzado, desce. Para você achar a proporção. Veja que deu valor diferente. Isso que eu estou fazendo na linha verde é só para descobrir quem é o excesso e quem é o limitante. O valor que você encontrou menor é o 3, tá vendo? Em verde, significa que esse cara é o limitante. O menor está embaixo da substância limitante. Ai, não é pelo número que está na frente, então? Não, é pela proporção. Multiplica cruzado, desce, multiplica cruzado, desce. O menor número está embaixo do limitante. E é só para isso que esse negócio em verde serve, tá, galera? O maior valor é o cara que está em excesso. Sempre assim? Sempre assim. Com quem que eu vou fazer a estequiometria? Com o limitante. Então, você vem aqui no cantinho, copia a reação, como se você não tivesse resolvido ainda,
monta as duas linhas, mas você só vai copiar as duas linhas agora do limitante e do que você quer. Então, aqui, ó, 3 mol, aqui você quer a massa em grama, você vai ter 2 mol, e aqui você tem 2 vezes o 18. E aí você resolve a regra de 3 com quem? Com o limitante. Pegou a ideia? Então a massa aqui para a gente vai dar 54 gramas de água. Tá, prof, mas o que eu faço com o cara que está em excesso? Se ele não está perguntando sobre o cara que está em excesso, ignora. Agora, e se o exercício quer saber a massa em excesso? Oh, vamos colocar aqui, quantidade em mol em excesso. Quantidade em excesso, tá? Se ele te perguntar isso, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o quanto você adicionou menos o que reagiu. E o segredo é descobrir quanto realmente reagiu. E aí, para isso, galera, você vai fazer o seguinte, você vai copiar a reação, vai copiar o limitante igualzinho, as duas linhas do limitante você copia igual, 3 mol, 2 mol, e no cara que está em excesso, na linha do exercício, você coloca X. Por quê, prof? Porque a gente vai descobrir o quanto realmente vai reagir. E copia a linha da reação. A linha da reação é sempre igual, né? Agora você faz a regra de 3. Tchan, tchan. Fazendo a regra de 3, você vai encontrar um X aqui, povo, igual a 1,5 mol de O2. O que é esse 1,5 mol de O2? Vou colocar embaixo aqui. O que é esse 1,5 mol de O2? É o quanto reagiu, não é o quanto está em excesso, preste atenção. Isso aqui é o quanto reagiu. Então, se eu quero o quanto está em excesso, o que está em excesso é o que eu adicionei, 4 mol, menos o que reagiu, 1,5. Então, eu vou ter um excesso de 2,5 mol de O2, que não reage, que está sobrando. Então, quando o exercício fala, reage fulano com excesso de ciclano, significa que eu vou consumir totalmente o fulano. E o ciclano, tô nem aí para ele. Fechado? O cara que tem excesso não vai ser totalmente consumido. Cuida com isso. Legal. E, por último, nosso segundo caso dessa aula de hoje, reações consecutivas, reações em sequência. O exercício está comparando substâncias diferentes, lógico, é uma estequiometria, só que em reações diferentes. Tira 2, 3, 4 reações. O que você vai ter que fazer? Encontrar a reação global, somando essas reações. Só que cuidado, para a estequiometria, para você encontrar global, o produto da primeira reação deve ser igual ao reagente da segunda. Igual em estado físico e quantidade. Sério, prof? Sério. Então, cuidado, tá? E aí, povo lindo, maravilhoso, a ideia é o seguinte. Eu quero saber mol de C e te dei mol de B. Veja que B está na primeira e C está na segunda. Eu preciso encontrar a global. Vou somar as duas. Só que para que isso seja possível numa estequiometria, o produto da primeira tem que ser igual ao produto, o reagente da segunda. Veja o seguinte, eu tenho D na primeira e eu tenho D na segunda. Só que o D aqui está vezes 2, enquanto lá está vezes 1. Eu preciso que seja igualzinho. Tá, prof, o que eu faço? O que você faz? Malandragem. Multiplica aqui, ó, por 2. Fica 2, 2, 2. Agora você tem 2D em cima, 2D embaixo de lados opostos. Quando você somar, o que você tiver de igual de lados opostos, você vai cortar. Por isso que tem que deixar exatamente igual, para cortar o produto da primeira com o reagente da segunda. Isso vai sobrar o quê? 2A mais 2B, 3A, né? Perdão, ó. Tem 2A na primeira, com A na segunda, são 3A. Mais 2B, formando C.
Essa é a reação que a gente vai resolver a estequiometria. Por quê? Porque nessa reação agora eu tenho B e C relacionados. Monto as duas linhas. Linha da reação, linha do exercício. Agora você resolve a estequiometria, galera, como você está treinando. Se fosse massa, se fosse mol, do jeito que a gente treina. Vou fazer exercício com vocês já já, aí na segunda parte. Então eu tenho 1 mol de B e quero saber mol de C. Mol embaixo, mol em cima. Ai, professor, eu estou aprendendo estequiometria. Mol embaixo, mol em cima. Vem o coeficiente. Faz a regra de 3. O N vai dar meio mol. Beleza, meu povo? Então, assim, ó, bora ali fazer exercício, treinar. Eu vou te mostrar mais 2 exercícios de cada tipo resolvido aí na nossa próxima aula. E qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Valeu, galera. Tchau, tchau. Bora lá então, galera, para nossa aula de exercício, a resolução dos nossos exercícios aqui. 4 exercícios sobre essas duas últimas formas especiais aí de estequiometria, tá? Que é reagente excesso limitante e reações em sequência, beleza? Então, um assunto que aparece muito, e eu já vou até dizer para você, ó, se você for fazer a prova da UEPG, pode esperar uma questão que tem estequiometria com reagente em excesso, tá? Tô falando sério, anota aí no teu caderninho, porque se você for fazer o EPG, vai ter uma questão assim lá. Fechado? Boa, então vamos embora. Primeira questão. Em um recipiente são colocados para reagir 40 gramas de ácido sulfúrico com 40 gramas de hidróxido de sódio. Deu a reação. Sabendo que um dos reagentes está em excesso, após a reação se completar, permanecerão sem reagir. Primeira pergunta que eu tenho que te fazer é o seguinte: quem que fica sem reagir? O limitante ou o excesso? O excesso. Quem tiver em excesso fica sem reagir. O limitante, ele é totalmente consumido. Beleza? Tá, ele quer saber quem fica sem, quanto fica sem reagir. Como é que você vai fazer isso? Bom, pensa comigo. Primeiro eu preciso descobrir quem está em excesso, e aí eu vou descobrir quanto está em excesso. Vamos embora? Então olha só, para isso eu vou pegar aqui a nossa reação, H2SO4, ácido sulfúrico, mais 2 mol de hidróxido de sódio, vai formar o sulfato de sódio mais 2 águas. Fechado? Sucesso? Legal. Monte as duas linhas, a linha da reação, a linha do exercício. O exercício falou pra gente 40 gramas do ácido, 40 gramas da base. Massa embaixo, fala comigo, massa molar em cima. Legal. São 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Boa, galera. Então, feito isso, vai dar 98 gramas. Massa embaixo, massa em cima. 2 vezes 23 mais 16 mais 1. Isso vai dar 40 gramas. Ah, como é que eu sei quem tem excesso limitante? Faz uma malandragem que eu te ensinei no outro vídeo. Ó, multiplica cruzado desce, multiplica cruzado desce. Então, eu vou ter aqui 2 vezes o 40 vai dar 80 vezes 40. E aqui eu vou ter 98 vezes 40. Perceba, 40 é igual, eu vou cortar fora aqui, ó. O 98 é maior que o 80. Então, como o 80 é um valor menor, este nosso H2SO4 é o limitante. E o NaOH é o que está em excesso. Beleza? E dessa forma, a gente descobre que o NaOH está em excesso. Lembra, o maior número fica embaixo do cara que está em excesso. Descobri que está em excesso, galera. Agora o que eu faço? Eu vou copiar e vou encontrar quanto realmente reagiu. Então vou colocar assim, ó. Segundo passo, encontrar realmente reagiu. Beleza? Como que eu faço isso? Eu vou pegar ali, agora só vou pegar o H2SO4 e o NaOH, fechou? Eu vou copiar a reação inteira. Copia as duas linhas, só que no lugar desse valor aqui que a gente, desse 40 gramas que a gente sabe que está em excesso, a gente coloca X. Então, ó, esse 40 continua porque é o do limitante. O excesso a gente troca por X.
A linha de cima continua 98 e 2 vezes o 40. Show? Ah, prof, o que você fez em laranja, o que que faz? Nada, a gente não faz nada. Descobri aqui, faz a regrinha de 3 e vou encontrar esse x que vai dar 32,6 gramas. Isso aqui é o que realmente reagiu. Quanto que está em excesso? O que está em excesso é o que reagiu. Então, terceiro ponto. Opa! Terceiro ponto. Encontrar o excesso. O excesso, galera, é o quanto reagiu, o quanto eu adicionei, perdão, ADD menos reagiu. Então, eu adicionei quanto? 40 gramas. E reagiu quanto? 32,6. Então, você vai fazer 40 menos 32,6. Isso vai dar pra gente 7,4 gramas do NaOH. Então, onde está essa resposta? Na letra C. Beleza? Então, olha só. Que questãozinha legal pra gente. E você vai fazer a prova do EPG. Provavelmente vai estar isso só na 01. Daí na 02 ele vai perguntar quem é o limitante, quanto que formou do sal e assim por diante. Sucesso? Legal. Vamos embora. Próxima questão. Questão de número 2. Ele fala o seguinte: o H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, reage com o dióxido de enxofre segundo a reação. Assinale entre as opções abaixo aquela que indica o número máximo em mols de enxofre que pode ser obtido quando se faz reagir 5 mols de H2S e 2 mols de SO2. Então vamos lá, o que que ele quer da gente? O que que ele deu pra gente? Beleza? O que que ele quer? Mol de enxofre. O que que ele deu? 5 mol de H2S e 2 mol de SO2. Copia a reação. 2H2S mais SO2 formando 3S mais 2H2O. Beleza? Monta as duas linhas. Linha da reação, linha do exercício. Monta a linha do exercício primeiro. O que o exercício quer? Mol de enxofre. Então você vem aqui e coloca... Opa! Ops! Só um pouquinho, galera. Aí. Mol de enxofre. Então N em mol. Boa. E o que ele deu? 5 mol do H2S e 2 mol do SO2. Beleza. Completamos a linha do exercício. Vamos para a linha da reação. Mol embaixo, o que eu uso? Mol em cima. Qual que é a quantidade em mol? O 2. Mol embaixo, mol em cima. Quando não tem nada aqui, 1. Mol embaixo, mol em cima. E 3. Beleza? Só que agora, galera, eu vou fazer a regra de 3 aqui ou aqui. Preciso descobrir quem é o nosso limitante. A gente só faz a regra de 3 com o limitante. Então, ó, multiplica cruzado desce, multiplica cruzado desce. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 5, 5. Valor maior. Como 5 é maior que o 4, o H2S está em excesso. E o SO2 é o nosso limitante. A gente usa para fazer a regra de 3 apenas o limitante. Beleza? Então faz a regrinha de 3 aqui, ó. 1 vezes N, N. 2 vezes 3, 6 mol. Resposta letra C. Tranquilo, galera? Ótimo. Feita então a nossa questão de número 2. Questão de número 3. Você já bate o olho aqui, ó. Você já vê reações em sequência, tá percebendo? Então, de longe, você já sabe mais ou menos do que se trata. Ele fala: uma instalação petrolífera produz 12,8 kg de SO2 por hora. A liberação desse gás poluente pode ser evitada usando calcário, o qual a decomposição fornece cal, que reage com SO2 formando sulfito de cálcio. De acordo com as equações que ele deu aqui pra gente, qual a massa mínima de calcário? Quem que é o calcário? É aquele que decompõe, é o CaCO3, que ele falou no texto. Então, calcário, deixa eu só, aí o calcário é o CaCO3, beleza?
em quilograma por dia, tá? Necessário para eliminar o SO2 formado por dia. E aqui ele está falando que a gente produz 12,8 kg de SO2 por hora. Então, vamos lá. Primeiro, ele está relacionando, galera, o que ele quer? Quilograma de CaCO3. Então, ele quer a massa. E o que ele deu para a gente? 12,8 kg do SO2. Fechado? Só que temos duas reações. O que a gente faz? Vamos somar uma na outra. Mas eu só posso somar uma na outra se o produto da primeira for exatamente igual ao reagente da segunda. Beleza? Produto da primeira igual ao reagente da segunda. Inclusive, tem que estar o mesmo estado físico e as mesmas quantidades molar. De mol aqui. Já te mostro na outra questão como é que funciona. Vou somar as duas porque eu posso cortar aqui, ó. O que sobrou? CaCO3 mais SO2 formando CO2 mais CaSO3. Essa é a reação global depois que eu somei as duas reações ali. Monta as duas linhas. A linha da reação e a linha do exercício. Boa, vamos lá. Eu quero saber, linha do exercício, eu quero saber a massa do carbonato em quilogramas. E eu tenho 12,8 kg de SO2. Vamos montar a linha da reação. Massa embaixo, massa molar em cima. A massa molar está sempre em grama, cuidado, tá? Que ele já deu ali, ó, 100. E massa embaixo, massa em cima, ele já deu 64. Beleza? Boa. Só isso, Rodrigo? Só isso. Faz a regrinha de 3 e a gente vai encontrar a massa em quilogramas, certo? Tá, vamos encontrar a massa em quilogramas. Isso vai dar quanto pra gente? Então vamos pensar aqui, ó, vamos encontrar alguma malandragem em 10 segundinhos, ó. 64, 12,8. Se fosse 128, seria dobrar, né? Qual que é o dobro de 64? 128. Então seria dobrar e andar para esquerda, vírgula. Qual que é o dobro de 100? 200. Andar vírgula para a esquerda vai dar 20. Então eu vou achar 20 quilogramas. Ai, prof, eu não sei fazer as contas assim. Não dá pra gente fazer logo de cara, tem que treinar. Por isso que eu falo pra você, o importante é a qualidade que você faz os exercícios, não a quantidade de exercício. Beleza? Show. 20 quilogramas. Aí você vai para as alternativas e fala: e errei, não tem 20 quilogramas. E agora o que eu faço? Aí tem gente que apaga tudo, volta, faz e chega nos mesmos 20. Fala: meu Deus, eu não aprendi estequiometria. Ai, a culpa é do Rodrigo, minha nossa, o que eu faço agora? Calma, galera. Esses 12,8 quilogramas que a gente usou é por hora. E o exercício que é por dia. Então eu consigo tratar 20 quilogramas por hora. E eu quero no dia. Um dia tem quantas horas? 24 horas. Então, se eu tenho 20 quilogramas em uma hora, em 24 horas eu vou ter quantos quilogramas? 480 quilogramas. Certo? Resposta pra gente, letra C. Impressão minha, só deu letra C até agora. Só deu letra C, coincidência, tá, galera? Contra a letra C nessa aula. Show? Boa! Legal. Então toma muito cuidado, por favor, com a interpretação. A interpretação é importantíssima pra gente aí. Show! Última questão. Vamos embora. A floculação é uma das fases do tratamento de águas de abastecimento público e consiste na adição de óxido de cálcio, que é o nosso querido cal, né? Em português a gente escreve com L, em quimiquês a gente escreve com O, KO. E sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, já vou colocar aqui a fórmula dele para você se acostumando, que ele vai aparecer bastante. Beleza? Legal. Corresponde às equações. Então está aqui o nosso óxido de cálcio, aqui está o nosso sulfato de alumínio, hidróxido de cálcio, a reação acontecendo. Se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas, cada 28 gramas de óxido de cálcio originarão quanto de sulfato de cálcio? Então, peraí, o que ele quer? O que ele deu?
Ele quer a massa em gramas do sulfato de cálcio, que é o CaSO4. E ele deu pra gente 28 gramas do óxido de cálcio. Perceba, o óxido de cálcio está na primeira reação e o sulfato está na segunda. Então a gente tem reações em sequência, precisamos somar essas reações. Para isso, o produto da primeira tem que ser igual ao reagente da segunda. Mas perceba que aqui eu tenho 1 CaOH e aqui eu tenho 3 CaOH. Então a quantidade tem que ser a mesma. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira aqui por 3. Tudo por 3. Ah, pode? Pode, sem problema nenhum. Que daí agora eu corto aqui, ó. O que sobra pra gente? Sobra 3 CaO mais 3 águas mais AL2, ALOH, ALOH3. Deixa eu só apagar aqui, só um pouquinho. Pronto, vou trazer aqui, fica mais bonito. 3 CaO mais 3 águas mais o sulfato de alumínio, dando origem a hidróxido de alumínio, e o que a gente está analisando, que é o sulfato de cálcio. Beleza? Duas linhas, vamos embora. Linha da reação, a linha do exercício. O exercício me deu, então, 28 gramas, e que é a massa do sulfato de cálcio. Beleza? Em grama. Massa embaixo, o que você vai usar em cima? Massa molar. 3 vezes... Opa, só copiei errado aqui, faltou um 3 aqui na frente. 3 vezes a massa, que é 56. E aqui 3 vezes a massa do sulfato. Prof, de onde saiu esses 56 gramas? O cálcio vale 40, o oxigênio vale 16. E o sulfato de cálcio? O cálcio vale 40, o enxofre vale 32 e o oxigênio 16. Isso vai dar pra gente 136 gramas. Fazendo a regra de 3. Qualquer dúvida você sabe o que fazer, me manda mensagem e a gente discute. Isso vai dar 68 gramas. Beleza? Resposta letra B, de bagaçando. Show? Boa, galera. Vocês são os reis e as rainhas da estequiometria. Vambora, pra cima e pra frente sempre. E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!